Oi gente, o meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. O vídeo de hoje é assim, meio preocupante, porque é o vídeo que eu vou falar das piores leituras de 2022. 2022 foi um ano muito bom para as minhas leituras, eu li 98 livros e a maioria deles teve uma nota, tipo 3,5 para cima. Então, esses que eu selecionei aqui para falar para vocês foram livros que eu dei nota 3 para baixo. Não teve nenhum que eu dei nota, tipo, 1 estrela. Eu acho que o mínimo aqui foi 2. Então, por ter sido um ano muito bom de leituras, eu não tenho, assim, grandes críticas. Eu não li nenhum livro, assim, estupidamente problemático. Até porque já que a gente não consegue ler, assim, o tempo inteiro, né? A gente nunca vai conseguir ler tudo aquilo que a gente quer. Eu tento selecionar muito bem as leituras que eu vou fazer e tal. Pois então eu vou comentar aqui. Também não vou fazer um ranking, da mesma forma como foi o meu vídeo de melhores leituras. Eu vou falar de acordo com a ordem que eu li. Então, o primeiro livro foi Mundos Paralelos. Ele é um livro que são 10 contos dos melhores autores do Wattpad. Eu li esse livro porque, na verdade, eu ganhei ele num sorteio no Twitter. E aí, já que eu ganhei, eu quis dar uma devolutiva. Só que o problema foi, eu ganhei o livro, li para poder comentar no Twitter, né? Já que foi o primeiro sorteio que eu tinha ganhado e tal. Mas eu não gostei. Esse livro aqui foi a minha segunda leitura de 2022 e eu dei para ele 2,5 estrelas. Como ele é um livro de contos, eu dei as estrelas mais ou menos pelo apanhado geral. Mas, assim, quase todos eles são contos ou de sci-fi ou de distopias, né? O título Mundos Paralelos já dá uma ideia disso. Só que eles não saem muito daquele lugar comum da distopia adolescente de 2010. Assim, tem uns roteiros muito fracos. Tanto que, na verdade, eu nem me lembro direito desse livro para poder comentar, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Geralmente acontece com livros que, tipo, eu li há mais de 10 anos. Então, foi realmente um livro bem esquecível. Depois, durante a maratona literária de verão, eu li Além do Oceano, da Maja Lund. Esse livro, e assim, eu achei a capa do livro belíssima, de uma distopia que se passa em 2 momentos. Um momento do que seria no presente, no qual uma senhora de 70 anos, que é uma ativista ambiental chamada Signe, na cidade lá que ela mora, na Noruega, tem aqueles icebergs gigantes, assim, e decidem começar a explorar aquilo para vender aqueles icebergs como gelo para gente muito rica. E como forma de protesto, ela então rouba boa parte dos containers com esse gelo e ela põe no barco dela e ela foge. E aí a intenção dela é levar isso daí para casa do cara, do chefão lá da companhia para fazer um protesto e tal. Massa. O problema dessa linha do tempo é que é o tempo inteiro ela no barco, e ela no barco, e ela no barco. Aí de vez em quando ela lembra de algumas coisas no passado, aí fica mais interessante, mas aí ela volta pro barco. Então assim, é chato você ficar lendo só sobre o barco, barco, barco. E é um grande nada acontece feijoada. A motivação dela é muito boa, mas é uma velha no barco. E a segunda linha do tempo, que seria o futuro, é um mundo bem distópico, meio pós-apocalíptico, assim, que o mundo está sofrendo com uma grande seca. Por quê? Porque não posso xingar, eu não sei quais xingamentos faz o YouTube não entregar o vídeo, porque uns babacas decidiram explorar a água das geleiras. E aí isso daí começou a afetar todo o ciclo da água, todo o ciclo de evapotranspiração, etc., assim, no nível global, e aí o mundo inteiro está enfrentando grandes secas. E aí aqui a gente tem um pai com uma filha e eles estão fugindo para tentar ir mais para o norte, que são tipo os últimos lugares do mundo que ainda tem água.
interessante. O problema é que a gente tem muitos e muitos capítulos de um pai com uma filha no meio do deserto e, tipo, nada acontece. Feijoada também. A ideia é muito, muito boa, mas eu achei, assim, arrastado. Ai, eu lembro da maratona, eu li assim, ai, meu Deus. Vamos, acontece alguma coisa. Pelo amor de Deus, acontece alguma coisa. Então, assim, o tema é muito interessante, as críticas são muito interessantes, mas o ritmo do livro não foi pra mim. Então, o livro não é ruim, mas não foi pra mim. O terceiro livro foi A Trança. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li para o Clube de Apoiadores do Paulo Hades. É da Laetitia Colombani. Para o livro anterior eu dei 2,5 estrelas também. Para esse aqui eu também dei 2,5. Nesse livro aqui são 3 mulheres no mundo contemporâneo mesmo. Mais ou menos ao mesmo tempo, assim. Uma delas que mora no Canadá, ela é tipo workaholic, assim, super viciada em trabalho, e descobre que ela tem uma doença muito grave, e isso vai afetar a carreira dela, e ela não quer deixar afetar a carreira dela, e eu fico assim, minha filha, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, e a mulher é advogada, assim, sem preconceito com vocês, advogados, assim, mas não é como se ela fizesse, assim, algum trabalho que, nossa, sei lá, ela é uma cirurgiã de ponta e ela tá lá salvando vidas. Ela, não sei, sabe, faz alguma coisa realmente relevante que tá... Ela não é a doida do barco do outro livro, sabe? Tipo, não tem nada na vida dela que seja realmente assim, nossa, cara, você é só uma advogada numa firma. Ai, tudo bem, tem a crítica para falar sobre o mercado de trabalho, como que é muito mais difícil para as mulheres terem uma ascensão na carreira em relação aos homens e tal, mas... Ai, querida, menos, vai. Tipo, bem menos. Vai se tratar, vai tratar da sua doença, que sua saúde é muito mais importante do que o trabalho na firma de advocacia. Em segundo lugar, é uma menina na Sicília, que ela tem ali alguns probleminhas familiares. Os pais dela têm uma empresa de perucas. Na Sicília, o cabelo das pessoas quando cai, eles iam juntando os fiozinhos de cabelo e depois eles davam ou vendiam, eu nem lembro mais, esses fios de cabelo para as empresas locais que faziam perucas. Então eram perucas de cabelo humano, naturalmente, siciliano. E só que essa é uma tradição que já estava morrendo. A empresa da família tá assim, meio capenga, mas é uma empresa com muitos princípios, é uma empresa bem legal, assim, o pai dela sofre um acidente, aí ela passa a ser a chefe da empresa, ela não sabia que a empresa estava com o financeiro lá embaixo, que a empresa estava falindo. E assim, ela cresceu no meio com todas as mulheres que fazem parte daquele processo de fabricação, que é um processo todo artesanal. Ela foi basicamente criada por aquelas mulheres. Então, essa segunda linha de história eu já gostei mais. E aí ela vai procurar um jeito de resolver essa falência da firma. E a terceira é uma mulher na Índia, da casta dos intocáveis, que basicamente a ocupação dela é limpar latrinas dos outros. Latrina, tipo, não tem o buraco e a pessoa usa o buraco para evacuar. Então ela limpa a latrina dos outros com as mãos. O trabalho dela é pegar uma cesta, pegar o cocôzinho de gente rica da vila e pôr na cesta e levar. Essa é a coisa mais nojenta que eu já li. E eu fiquei assim, aterrorizada, justamente porque é uma coisa que eu sei que até hoje ainda acontece, é bem mais raro do que antigamente, mas ainda acontece. Inclusive, o Gandhi fez muitos protestos para poder acabar com essa classe dos intocáveis e acabar com esse tipo de trabalho na Índia, até para levar saneamento básico para as pessoas também. O marido dela caça ratos com as mãos também, e eles basicamente se alimentam desses ratos que o marido dela caça nas plantações. E eles têm uma filhinha, e ela não quer que a filhinha cresça para ter o mesmo trabalho que ela, obviamente. E aí ela decide fugir com essa filha
para irem para um lugar lá, eu acho que é o norte da Índia. Eu não sei, eu sei que elas querem ir para um templo em homenagem ao Senhor Venkateshwara, uma das encarnações de Vishnu. Esse que é o deus para o qual ela quer ir para fazer seus pedidos e orar lá no templo. E, assim, apesar de ser muito doloroso de ler a história dessa mulher, é uma leitura boa. Então a gente tem uma mulher literalmente com white people problems, boa parte da história. Uma outra que tem problemas ali, cotidianos, ok, ainda assim. E uma, assim, condições subhumanas. E essas três histórias, elas vão se entrelaçar. Só que a forma que essas três histórias se entrelaçam no final, eu fiquei assim... Eu achei muito romantizado, assim, nossa, você tá glamorizando uma situação que, assim, sabe, uma das mulheres passa por estar em condições subhumanas e aí você interliga, assim, como se ela... Não dá pra eu explicar quão ruim é esse final sem eu contar o final, mas ele une as três histórias e dá uma glamorizada, assim, como se, tipo assim, nossa, olha como a vida dessas mulheres está entrelaçada de uma forma... Tá, mas a outra continua em condições subhumanas, sabe? Tipo, não resolveu nada. Tá entrelaçado de um jeito bosta. A mulher continua sofrendo pra porcaria da mulher branca privilegiada, que, nossa, o grande problema... tudo bem, ela tem uma doença muito grave, mas na cabeça dela, o emprego dela é muito mais importante do que é realmente a doença grave que ela tem. Não consigo comentar, essa história me deixa indignada. Depois, também para o grupo de apoiadores do Paulo Hatz, eu li Antes que o Café Esfrie. E esse livro, ele fala sobre uma cafeteria na qual é possível você viajar no tempo sob determinadas circunstâncias. São elas: você precisa sentar em uma cadeira específica, em uma mesa específica. Você pede o café e aí quando esse café é servido, você viaja no tempo, só que você tem que voltar antes que o café esfrie. Então, antes que ele esfrie, você tem que terminar de beber o café e aí você vai voltar. E, em terceiro lugar, você não pode sair da cadeira quando você estiver fazendo essa viagem. E não importa aquilo que você falar, não vai mudar o seu presente. Então, você viaja para o passado por vários motivos, mas não vai mudar o seu presente. É mais para tirar um peso de você. Nesse livro aqui são 4 histórias. Elas vão acabar se entrelaçando e se juntando ali por causa do ambiente da cafeteria, e depois os personagens dessas histórias vão interagindo entre si, então não chegam a ser 4 contos. Mas o que eu não gostei nesse livro foi que eu achei ele muito raso. Ele, na verdade, é uma adaptação de uma peça japonesa, do Toshikazu Kawaguchi. A peça, eu acho que foi premiada, inclusive, e como peça, eu imagino que deva ser muito bom, porque aqui o que a gente tem não é na forma de roteiro, tá? Ele é na forma de prosa, normal, assim, de romance. Só que, quando você tá numa peça, os atores, eles estudam o texto e eles vão desenvolver muitas coisas internas para os personagens, tanto da construção do personagem, da história deles, das motivações, quanto dos diálogos internos que eles têm durante a cena. E aqui eu sinto que faltou muito isso. Eu sinto que o livro falhou em passar algumas sensações dos personagens, porque você até entende o que os personagens estão sentindo, mas fica num nível muito raso, que eu acho que a atuação muito provavelmente deveria preencher. Outra coisa também é que o livro é muito repetitivo. Eu sinto que isso já é uma coisa um pouquinho mais cultural, porque ele é repetitivo e um pouco caricato no nível que muitos mangás são, principalmente na primeira história, que
A mulher senta lá pra falar com o ex-namorado que tinha terminado com ela ali nessa cafeteria. E tem um fantasma de uma mulher que fica sentada nessa cadeira. E essa fantasma só levanta uma vez por dia, que é pra ir ao banheiro. E esse é o momento em que as pessoas conseguem sentar ali nessa cadeira. E a primeira história, a mulher fica: não, eu não acredito que é um fantasma. Como assim? Fantasmas não existem. Pipipi, popopô. Minha filha, se você tá acreditando que a porcaria da cadeira e do café vão fazer você viajar no tempo, qual que é o problema de ter um fantasma? E aí o pessoal da cafeteria fala: não encosta no fantasma, senão ela vai te amaldiçoar. E a mulher fica: ai, não existe isso de maldição. Aí ela vai lá, tenta brigar com a fantasma amaldiçoa ela fica lá parecendo uma meba, sofrendo ali, e sem acreditar que, nossa, que ela foi amaldiçoada. Aí você fica assim: amada, uma cadeira num café que viaja no tempo, sabe? Se você já acreditou nisso, você acredita em qualquer coisa. Então, tem algumas partes que são emocionantes, os motivos de alguns personagens aqui quererem viajar é emocionante, mas eu achei que faltou isso, assim, um aprofundamento maior nos personagens. Não precisa ficar repetindo o tempo todo que alguns personagens estão entrando e saindo da cozinha, que eu senti que isso era muito falado nesse livro, como uma questão de demarcação de cena mesmo. Só que no livro fica meio estranho. Às vezes o momento em que a pessoa fica entrando e saindo, tipo, muito conveniente, assim. Aí para um livro eu acho que já não ornou muito bem. Para esse aqui eu dei 2,5 também, aparentemente eu tenho um padrão. Depois eu li Você Ligou para o Sam, do Dustin Tal. Esse livro aqui, ele vai falar sobre uma menina que tá de luto porque o namorado dela, o Sam, acabou de morrer. Ela se sente culpada pela morte dele, porque ele morre quando ele tinha que buscar ela na rodoviária e ele morre num acidente de carro no caminho. E durante o luto, ela liga para ele no celular para ouvir a voz dele na caixa postal e ele atende. E aí eles passam durante o livro inteiro conversando. É interessante, só que tem algumas coisas que eu achei assim que não ficaram bem exploradas, não ficaram bem explicadas. Eu achei a menina, a Julie, ela é uma chata. Tudo bem, ela é uma adolescente em luto, mas ela é uma chata. Na verdade, praticamente todos os personagens desse livro são chatos. O Sam era o melhorzinho e aí ele é o cara que morre. E mesmo assim tem uns momentos que você fica meio assim, tipo... vou passar o pano porque você é o mais legalzinho daqui. Nossa, ele tem uns amigos que eram insuportáveis. A prima dele simplesmente não consegue entender que a outra menina também tá de luto. É todo mundo muito egoísta nesse livro. Todo mundo só pensa em si mesmo e no próprio luto. Não pensa que o outro também tá em luto. E eu achei assim que é um livro muito arrastado. Nossa, foi chatíssimo. Eu só terminei de ler esse livro e eu tava muito empolgada porque ele tem uma capa linda. Mas eu só terminei de ler esse livro porque eu tinha levado meu carro pra fazer recal no airbag. E eu tive que ficar tipo umas 3 horas esperando. E era ou isso ou ficar olhando pra televisão que tava passando propaganda. Então aí eu li o livro. Aí quando eu saí de lá eu já tinha, tipo, lido bastante. Eu falei, agora eu vou terminar, né? E o final dele eu achei meio corrido pra um livro que você enrola tanto, arrasta tanto. Chega no final, a solução pra algumas coisas, assim, não ficou exatamente explicado por que ela consegue falar com o Sam. Se você quer saber, vai continuar querendo saber. Uma solução pra um outro negócio também que também ficou, assim, muito... Então foi isso, não desenvolveu, né? Tinha potencial, mas o potencial ficou na capa e na sinopse. Por último dessa lista, eu tenho A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins, que eu dei 3 estrelas. Nesse livro aqui, a protagonista, a Vivienne, ela mora numa cidadezinha, assim, mó bonitinha. Que é como se fosse tipo a Halloween Town da vida, assim. Parece que lá é sempre outono. E o dia do fundador da cidade é uma semana antes do Halloween, então eles emendam e já fazem tipo um super Halloween. Ela é uma bruxa. Ela, quando ela era adolescente, ela teve um namorinho ali com um cara que também era bruxo e tava lá num festival, tipo um Beltane da vida, assim. E aí ela descobre que o cara, na verdade, o pai dele tinha arranjado um casamento pra ele com uma
bruxa de uma família, uma grande família lá que ele nem conhecia. Quando ele conta isso pra ela depois de eles já estarem dormindo juntos há um tempo e que ele tem que voltar pro país de Gales pra resolver esse problema, terminar oficialmente esse noivado pra poder ficar com ela o real oficial, ela fica, não, o que é isso? Olha que palhaçada é essa? E joga a calça dele nele assim e termina com ele. Até aí dou razão pra ela. Ele vai embora e ela fica, tipo, com um ódio mortal dele. E enquanto ela tá de coração partido, ela tá lá tomando banho dela de banheira, se entupindo de sorvete, bebendo. E ela e a prima vão de brincadeira, brincar de amaldiçoar o ex, porque quem nunca, né? Só que ela não imagina que sem nenhuma, assim, sem montar o ritual, sem fazer nada, assim, só com uma velhinha de cheirinho de morango, assim, que ela ia conseguir amaldiçoar ele de verdade. Isso foi quando ela tinha, tipo, 19, 10 anos se passam. Ele tem que voltar pra cidade por causa de uma festa do dia do fundador. Ai, que coisa mais ridícula, que coisa mais americana e mais ridícula. Ele tem que voltar pra cidade e quando ele volta pra cidade, lá a maldição pega. Se ele sair da cidade, a maldição não funciona, mas na cidade a maldição funciona. E ele tem que recarregar as linhas de lei da cidade, que são as linhas energéticas que passam ali na cidade, que inclusive é o que permite que as bruxas façam magia ali na cidade. E aí quando ele vai mexer nisso, a maldição passa pelas linhas de lei e ele acaba passando um pedaço da maldição dele pro resto de toda a cidade. Então já era perigoso ele morrer porque ele estava amaldiçoado e as coisas ficavam querendo cair na cabeça dele. Aí agora a cidade inteira tá amaldiçoada e todo tipo de magia dá errado por mil motivos diferentes. É um romance de segunda chance. Quando eles se veem, ele fica assim, Vivienne, gata, continua gata, hein? E ela tá assim, ai meu Deus, eu não lembro o nome do menino, pra mim ele é o Rhysand. Nossa, o nome dele realmente é Rhys. Ok. Ai, Rhys, você e suas asas gigantes. Não, esse é outro livro. Ai, Rhys, sei que eu terminei com você, então eu não deveria ter todos esses sentimentos. Mas, tá um calor aqui, não é mesmo? E assim, tem umas partes meio vergonhosas, assim, mas como um romancinho, tava indo bem. Só que, assim... Lembra que eu falei que ele amaldiçoou a cidade? Então, aí eles têm que resolver. Só que a autora simplesmente esquece disso. No meio do livro, a autora simplesmente esquece e fala: vou deixar os meus personagens presos dentro de um armário, vou deixar meus personagens presos nesse outro lugar aqui, vou... Até eles finalmente se pegarem. Beleza, agora eu vou deixar eles, tipo, tirando a semana em casa, se comendo. E, tipo, dane-se que a cidade tá explodindo, as coisas estão pegando fogo, tem gente desmaiando, tá tudo dando errado. Eles estão se pegando, por que eu vou atrapalhar? Tanto a autora sabe que fez isso, que num momento a própria protagonista fala: ai, porque a gente devia estar se preocupando com a cidade, ai, a gente precisa resolver este problema. E, tipo, eles continuam. Aí eu fiquei assim, cadê o plot? Ó, o passarinho participando da minha indignação. O passarinho tá indignado também. E aí eu fico assim, cadê o plot? Fora que se sugere um enredo envolvendo magia. Mas a magia só funciona basicamente quando eles estão numa caverna que deixa as pessoas com tesão. Porque a protagonista ela não sabe fazer magia direito, por conveniência da autora com preguiça. E aí depois vem essa maldição. E aí o carinha, que é quem sabe fazer bem a magia, ele tá além da cidade amaldiçoada, ele tá amaldiçoado, então ele tá, tipo, 2 vezes amaldiçoado. Então, tipo, a autora simplesmente dane-se a magia do lugar, sabe? Tipo, ela simplesmente, a hora que ela chega no ponto em que os personagens estão se pegando, ela não liga pra mais nada. Então agora, acabou a lista dos lidos. E agora a gente entra na parte dos abandonados. Eu abandonei Ana Karenina, do Lev Tolstói. Não era porque o livro estava ruim, mas ele estava arrastado. E assim, Ana Karenina é um toletão de 2.000 páginas. E aí eu lendo no Kindle, eu lia tipo 10 páginas e eu não saía dos 12%, assim. Cara, não tava dando, sabe?
15, 20 páginas para ler 1% do livro, eu tava surtando. E eu tava lendo para uma leitura coletiva e tava me atrasando muito, eu tava começando a entrar em ressaca literária. E aí eu falei, deixa quieto, vou parar, eu tenho outras coisas para fazer. Um outro dia, quando eu estiver empolgada, eu volto e leio isso aqui para eu ler com calma, para eu ler 20 páginas por dia, uma coisinha mais tranquila. E o que eu acho que deve ser o mais polêmico de tudo, porque muitas pessoas ficaram indignadas com a minha indignação com esse livro. Mas vocês já sabem, porque tá no card e provavelmente tem muita gente esperando o vídeo só pra eu falar desse livro. Eu abandonei Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, que eu comprei. Eu comprei o box da série. Porque eu li ACOTAR. E assim, eu não acho que o plot de ACOTAR, o enredo de ACOTAR, seja as mil maravilhas. Mas ACOTAR, Corte de Espinhos e Rosas, a outra série da autora, tem um romance muito bom. Então, a hora que o romance engata, você esquece de todo o resto. E em Trono de Vidro, é mais fantasia do que romance. E esse foi o problema. Eu cheguei, acho que em 60% do livro, mais ou menos, e eu não aguentava mais. Primeiro eu achei que a escrita era muito fraca, nada acontecia feijoada. Nesse primeiro livro a gente tem a Kaelina, não sei. Eu li a Celina na minha cabeça que é mais fácil, mas Kaelina também serve. A menina lá, ela dizem que é a maior assassina do reino. Nossa, porque ela é uma grande assassina e ela estava presa numa prisão ali de segurança máxima que ficava numas minas de sal ali. E segundo ela até conseguiria fugir, mas ela não queria, porque se ela fugisse, ia dar assim, sabe, tanto trabalho pra ela fugir e depois ela ter que continuar fugindo, e porque ela foi traída, então ela não sabe quem traiu ela, aí ela fica naquele, eu poderia fugir, mas não vou. Aí vem o príncipe do reino e faz uma proposta pra ela de que eles precisam resolver um sei lá o que agora, que eu nem lembro mais pra que eles precisam desse campeão lá pro reino, mas sei que eles precisam. E aí, pra ter esse assassino oficial do reino, vai ter um campeonato lá, quase uns Jogos Vorazes, e ele quer que ela seja a campeã dele, porque tudo que ele quer é ganhar do pai dele, deixar o pai dele lá embabascado. E aí ele, eu levo você, e se você vencer esse torneio, você vai servir por tanto tempo lá como assassino oficial do reino, vai ter que fazer não sei quantos trabalhos, mas depois de, 10 anos você tá livre. E aí ela fica, eu poderia fugir, mas assim, a liberdade vem com salário, né? Então, acho que eu vou aceitar, mas eu odeio o rei, porque foi o rei que me prendeu, né? E eu sou a maior assassina. O que eu faço? Não, vou aceitar. Aí ela aceita, eles dão um banho nela, levam ela lá pro castelo, veste ela nas roupas e ela fica lá, eu sentia falta desse luxo, porque eu era rica, porque eu era a maior assassina do reino, então por causa disso eu era rica. Eu não era assim, igual qualquer um, eu era rica. E fica repetindo, e repetindo, e repetindo essas coisas o tempo todo. E eu tô assim... Já faz 100 páginas que tá falando que ela é a maior assassina do reino e ninguém morreu. Então a gente chega em outro ponto. Esse livro tem um grande problema que chamam de show, don't tell, mostre, não fale. Eu sei que isso é uma coisa muito mais para roteiros de televisão do que para livros, que em livros a gente pode ter um narrador falando alguma coisa além do recurso do flashback. Só que fica o tempo inteiro e não mostra nem no flashback, porque a autora está segurando o passado dela para poder lançar um outro livro, que foi o prequel, que eu acho que é Lâmina da Assassina, e nem mostra no presente, porque no presente ela também não matou ninguém, então nada justifica. E aí eu falei assim, gente, se eu preciso de um outro livro para explicar esse, é porque esse é ruim. E se ele fosse bom, a explicação ia estar dentro dele. Eu não ia precisar de 2 livros. Poderia ter um livro bom. Depois faz um outro livro acrescentando algumas coisas, com alguns contos, para acrescentar detalhes. Mas assim, deixou a personagem muito rasa. E só repete.
E aí a gente chega em outro problema, que foi a gota d'água para mim, que é a ambientação. A gente tem esse local das minas de sal, que ela estava presa. Não é um negócio muito bem descrito, é uma prisão meio assim, marromenos. Ai, que ela consegue correr e chegar até as grandes muralhas ali. E aí ela conseguiu matar um monte de gente enquanto estava lá, mas ela só quis encostar a mão na muralha só pra provar que se ela quisesse ela conseguia fugir e voltou, porque aí eu perdi o controle. Termina de fugir! Aí está. Quando ela vai para esse castelo, o castelo ele é parte em pedra, parte em vidro. E ninguém nunca entendeu, tipo assim, todas as pessoas com quem eu falei no grupo da leitura coletiva, ninguém sabia se o castelo era pedra, vidro, pedra, vidro, pedra, vidro, como que era essa porcaria. Eu imaginei que era um castelo de pedra com uma ala de vidro, porque geralmente quando você vai fazer expansão em castelos, funciona por alas. Então, eu imaginei que, beleza, ela adicionou mais uma ala. Só que é uma ala de vidro. E assim, nesse momento ainda não tem magia no livro. Magia vai ser, tipo, lá na frente, no livro 2, sei lá, 3, não sei, não cheguei lá. É vidro. Nesse ponto, eu entendo a Celina Kaelina, eu entendo a menina dela ficar morrendo de cagaço de entrar nessa parte de vidro. Eu também não entraria, porque eu ia olhar, meu Deus, sabe? Alguém tirar uma pedra aqui? Já era. Mas é um blindex. É um negócio inspirado na era medieval, com um castelo de vidro, sendo que a produção de vidro já é uma produção industrial e ele ainda é resistente. Então, tipo, não só é um negócio industrial, como ainda não blindex. Tem um jeito de fazer totalmente diferente do outro tipo de vidro. E aí, eu peguei no PDF, porque eu esqueci o box em casa, para ler para vocês a cena que fez eu desistir de tudo. Eu acho que é na página 60, e aí depois disso eu ainda tentei ler mais um pouco, mas desisti porque o torneio estava muito ridículo e eu falei, gente, todas as minhas amigas que estavam no grupo de leitura falaram, amiga, desiste, porque não é pra você. Você tá claramente odiando uma coisa, você fica incomodado com uma coisa ou outra, mas você tá odiando. Vamos lá. Celina, essa menina, viu o chão primeiro. Mármore vermelho com veios brancos iluminados sob a luz do sol, a qual sumia, devagar, conforme as portas de vidro opaco rangiam até se fecharem. Candelabros e tochas pendiam por toda parte. Os olhos dela desviavam de um lado do enorme aposento cheio até o outro. Não havia janelas, apenas uma parede de vidro que exibia nada além do céu. Não havia como escapar, a não ser pela porta atrás de si. À esquerda, uma lareira ocupava a maior parte da parede, enquanto Chael a levava mais para dentro do salão. Celina tentou não encarar aquela coisa. Era monstruosa, com o formato de uma boca cheia de dentes que rugia. Um fogaréu queimava dentro dela. Havia algo esverdeado na chama, algo que fez a coluna de Celina se enrijecer. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês colocam vidro num lugar, o raio de sol vem, ele passa pelo vidro e o calor não sai. O calor ele fica preso, ele reflete dentro da parede de vidro. E aí você tem um cômodo, porque ela tá já no castelo de vidro, então tudo ali na verdade é feito de vidro. Numa sala que não tem janela, nem entra ar lá dentro. Aquelas pessoas já deviam ter morrido sufocadas. Ainda mais que tá cheio, não tem oxigênio. E ainda tá cheio de tochas e candelabros e tem a porcaria da lareira. Se o fogo e as pessoas não tiverem consumido todo o oxigênio, ali dentro vai estar tipo 50, 60, 100 graus Celsius. Porque é exatamente assim que funciona uma estufa. Foi essa cena
que eu olhei assim e falei, essa mulher não faz a menor ideia do que ela está fazendo. Ela não sabe construir um cenário. A história já estava fraquíssima, a narrativa estava fraquíssima, a personagem é uma chata, uma insuportável. E outra, ela só ficava pensando em fugir. Ai, porque se eu fizesse tal coisa, eu poderia fugir. Ah, mas eu não vou. Igual ela ficava lá na prisão, ela fica o tempo todo nesse castelo pensando, ai, eu poderia facilmente dar uma chave de braço com 3 piruetas naquele guarda. Ah, mas eu não vou, porque ai, depois se eu fugir vai dar muito trabalho. E tipo, pra quê? Sabe? Isso é só encheção de linguiça. Porque isso não tá mostrando, ai, que a personagem é foda, ai, que a personagem é forte. Só tá mostrando que ela tem uma língua imensa. Ela fica responde respostinha pras pessoas e que o ego dela é enorme e que ela é uma insuportável. Porque pra mim, leitora, eu tô vendo aqui, eu tô tipo, tá, foda-se. E aí, é isso. Por favor, não me xinguem nos comentários, essa é a minha opinião. Se você continuou lendo o livro e gostou, cara, maravilha, porque todo mundo me diz que o primeiro livro realmente é o piorzinho. Todo mundo diz que o resto da série vai ficando muito bom e que ela vai construindo um monte de coisa na fantasia. Eu opto por acreditar, eu não li o resto, então eu não vou nem criticar os sistemas de magia, as raças dos povos e piriri pororó, porque realmente eu não sei. Se vocês dizem que o resto é bom, eu acredito, mas eu não vou continuar porque não ornou pra mim. Eu consegui ler Corte de Espinhos e Rosas, a série inteira, e pra mim já foi o suficiente, dá pra eu parar por aí. Eu tô pensando, eu comprei o primeiro livro de Crescent City, eu não sei se eu vou... Eu tô querendo ler porque o Rodolfo ama muito, então eu quero acreditar que é bom, mas eu tenho minhas dúvidas. Enfim, e antes de acabar o vídeo, eu ainda tô montando a minha TBR, a minha lista de livros a serem lidos em 2023, e eu quero que você, que tá me assistindo e que provavelmente tá bravo comigo agora, deixe nos comentários sugestões de livros pra eu ler, de livros bons pra eu ler, de preferência, tá? Por favor, não me zoem só porque esse é o livro dos piores, tipo, vou falar pra ela ler 1000 Beijos de Garoto. Não vou. Eu vou ver também nos comentários os livros se eu já tenho aqui na estante, ou então os que sejam mais votados pra eu colocar nessa lista de leitura, que eu quero montar uma lista exclusiva de sugestões do canal. E é isso, eu devo fazer posts no Instagram a respeito disso também, mostrando os livros não lidos que eu tenho, para vocês poderem comentar lá nas fotos também, movimentar um pouquinho. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações quando eu postar os próximos vídeos. Não me xingue nos comentários, mas se você quiser usar o meu link da Amazon também para comprar alguma coisa, quem sabe um box de Trono de Vidro pode ser para você, não é mesmo? Não foi para mim, mas pode ser para você. Se você quiser usar o link, pode comprar. E é isso, até a próxima e tchau, tchau. Obrigada!